Política, com Rosiane Carvalho. Coluna de todos os dias, política, com ela, Rosiane Carvalho, que já está conectada com a gente. E o tema de hoje não poderia ser outro, né? Eu pensei rápido demais. O tema de hoje não podia ser outro. Julgamento do STF de tentativa de golpe contra a democracia tem dia agitado, com direito à presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a Rosiane Carvalho traz mais informações e análises para a gente. Boa tarde, Rose. Oi, Cindy, boa tarde para você, Thaís, boa tarde para todo mundo que está no estúdio, boa tarde para você que está ouvindo a gente, os ouvintes e as ouvintes da Band News Difusora. É a pauta do dia, a pauta do ano, e muitas pessoas, na perspectiva do direito, na perspectiva do tempo histórico do país e da forma como essa democracia se constrói, também compreendem que a pauta é histórica, Cindy, em relação ao julgamento de uma tentativa de golpe nos parâmetros de uma democracia, na Suprema Corte, de um ex-presidente, de uma alta cúpula das Forças Armadas, no nosso histórico, no nosso país. Há vários momentos, idas e vindas, e todas elas sempre marcadas por tentativas de golpe, por tentativas de golpe usando armas, usando violência também, mas em nenhum outro momento um julgamento ou uma análise jurídica detida com os parâmetros que nós temos hoje da legislação, né, no parâmetro democrático, a respeito desses crimes. Isso nunca foi analisado. Então, é a primeira vez. Por isso, é tão importante o início desse julgamento. Esse é um ponto, é um ângulo. O outro ângulo é que a gente precisa compreender que isso é um primeiro passo. Na verdade, ainda não é o processo em si. O Supremo Tribunal Federal está analisando se os investigados, até o momento eram investigados, havia uma análise, um inquérito, né, aquela preliminar. Claro que é um crime completamente diferente, portanto, uma análise muito diferente do que o nosso cérebro está acostumado a cobrir, a acompanhar também, mas essa análise ainda não é do crime em si. Ela está analisando se os indícios desses inquéritos são suficientes para que essas pessoas passem a ser processadas, que elas se tornem réus, e aí sim vão apresentar suas defesas em cada um dos detalhes, as provas colhidas vão ser analisadas, os termos em que elas são coletadas também vão ser analisados, como é que essa acusação as apresenta dentro do parâmetro jurídico, né, do arcabouço jurídico que o país tem, e aí no final desse processo todo é que vai ter, portanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal se elas são inocentes ou culpadas dessa questão, dessa investigação que hoje aponta para elas como participantes e mandantes de uma trama golpista, de uma tentativa de forçar as Forças Armadas, articular junto com as Forças Armadas, por meio de quem estava no poder naquele momento, para que a decisão da população brasileira nas urnas não fosse acatada e que houvesse, portanto, um golpe de Estado. Então, essa é a questão final. Neste momento, o Supremo Tribunal Federal está analisando se esse grupo, que é o primeiro a ser analisado, tem informações, tem indícios suficientes para se tornarem réus, para serem processados nos parâmetros que serão processados provavelmente, porque a gente percebe uma tendência assim de que essa denúncia seja aceita a partir do que já foi analisado na Corte do STF e também das falas, das observações que ocorreram no julgamento, no início do julgamento de hoje. É um segundo ponto que a gente tem que destacar, que isso é só o início. Agora, falando sobre hoje, né, o que aconteceu hoje, tomou quase toda a manhã, acompanhei boa parte dessa análise aí, desse primeiro passo da fala das defesas. O que acontece no Supremo Tribunal agora, no dia de hoje, o que aconteceu, é uma análise do que eles chamam de preliminares. Mesmo para analisar se vão ser processados ou não, ainda tem um trâmite próprio do direito, da característica das questões do direito. Então, eles analisam como se procedeu toda essa denúncia. A defesa, por exemplo, alegava uma série de ilegalidades, como, por exemplo, tentando anular a delação premiada do Mauro Cid, do tenente-coronel do Exército Mauro Cid.
e fez os seus argumentos, mas todos eles não foram considerados aptos a derrubar a delação premiada. Então, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal não acatou esse pedido da defesa. Havia um pedido de que fosse para a primeira instância ou diretamente para o colegiado do Supremo Tribunal Federal. Foram outras questões que, em função das resoluções internas do STF e de questões que já foram analisadas no STF, eles resolveram manter nessa turma, né, na primeira turma do Supremo Tribunal, a análise dessa questão toda. Então, hoje, eles finalizaram as preliminares, anulando, portanto, esses pedidos da defesa, e amanhã eles devem entrar no mérito se aceitam ou não a denúncia, para que, a partir daí, todas essas pessoas, o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 pessoas, passem a ser réus, acusados, portanto, de um núcleo central dessa trama golpista. E aí tem uma série de coisas, Cindy. Uma organização criminosa armada, uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, especificamente para o ex-presidente Bolsonaro, uma tentativa de pressionar as Forças Armadas para atuar diretamente nessa tentativa de golpe. E aí tem os demais que a gente viu, né, acontecer por meio daquela multidão de pessoas que invadiu o prédio que representa os 3 poderes em Brasília, com dano qualificado por violência grave, né, ao patrimônio público e também a um patrimônio tombado. Somados, né, todas essas acusações, se lá no final vierem a ser reconhecidas como verdadeiras pelo Supremo Tribunal Federal, elas podem chegar num patamar, numa metragem mais alta, né, no máximo de todas essas penas, a 40 anos de prisão. E aí vale repetir que, além do presidente Bolsonaro, nesse primeiro núcleo, que eles chamam de núcleo central da trama golpista, estão acusados também o Alexandre Ramagem, que na ocasião era deputado federal e também já foi chefe da BIM durante o governo Bolsonaro, o Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, né, que tratava da inteligência da gestão Bolsonaro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, que é um tenente-coronel do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil, da Defesa e foi o vice do presidente Bolsonaro na disputa eleitoral que ele perdeu nas urnas para o presidente Lula. Esse é um resumo do dia de hoje. Rose, e a gente tem amanhã que a gente pode ter esse desfecho com relação a essa denúncia, né? E, claro, tudo que aconteceu hoje, a gente acompanha, o STF rejeitou esses pedidos mesmo com a pronúncia, a defesa desses possíveis réus, né, que podem se tornar réus, como você falou aí, mas esses pedidos para anular o inquérito do golpe vai ser decidido amanhã, de fato, se o presidente se torna ou não réu, não é verdade? Exatamente, aí sim, amanhã vamos entender assim, que começa o play, né? Dá o play para o jogo começar, no sentido assim, uma metáfora para a gente tentar entender que amanhã é que começa toda a análise das questões dentro dos parâmetros jurídicos, porque aí vão ser analisadas as provas, a defesa vai fazer ali as suas ponderações, haverá a coleta de depoimentos, tanto dos acusados quanto das testemunhas, e isso dentro do parâmetro do que vai ser analisado pelo Supremo. A gente fez um exclusivo especial sobre essa questão há cerca de um mês, com a doutora Catarina Estrela, que é uma advogada criminalista, e também o professor Marcelo Seráfico, que é sociólogo, nosso analista da Band News. Eu recomendo, está lá no YouTube da Band News, eles fazem detidamente uma análise, até para que a gente compreenda que a nossa opinião de internet ela não vale nada diante das questões que estão sendo analisadas, porque não é um crime comum e não é um crime como a gente está acostumado a acompanhar, né? Não dá para fazer uma comparação de homicídio, não dá para fazer esse tipo de comparação porque o parâmetro é outro e há também um histórico que o Brasil precisa encarar
até por meio dos mecanismos jurídicos mesmo, né? Diante de um histórico de tentativas de golpes e de como não lidar com esses crimes foi ruim, resulta, né? A gente vive loops infinitos em relação a isso, e é o que analisam aí os historiadores e os sociólogos também em relação a essa questão. Uma outra questão que a gente não vai ter tempo de se aprofundar hoje, mas nós vamos falar nas próximas colunas, vai ser, inevitavelmente, o desenrolar a repercussão política eleitoral na mídia e nas próprias redes sociais dessas pessoas. Você vê que o presidente Bolsonaro estava lá presente, né? E isso está repercutindo nas redes sociais de todos os seus apoiadores, né? Então, a base bolsonarista está muito atenta a essa repercussão. Por eles mesmos, eles vão buscar essa repercussão. E isso vai ter um peso para eles, como teve, por exemplo, a audiência da CPI da Covid. Você lembra? Teve ali toda uma análise que está dentro dos parâmetros do que deveria ser analisado no Congresso, mas há uma análise dali para fora, da tela para fora, de quem acompanha aquilo como acompanha uma série. Eu tenho a impressão que, pela audiência que isso captou hoje na mídia, nas redes sociais, é algo comparável. Aí nós vamos ter, sim, um ex-presidente sendo exposto, né, sangrando, e as consequências a respeito disso, para o bem e para o mal. Talvez haja quem se engaje mais, né? Pensando ou tendo possibilidade de análise como algo de uma vítima. E vai ter também quem possa compreender de forma diferente todos esses parâmetros. Vai depender da forma como aquilo vai ser comunicado e como as pessoas vão receber também. A gente viu hoje nas redes sociais o Coronel Menezes reavivando a fala dele, bolsonarista, estava um pouco apagado, um pouco sumido, reavivando. Nós vamos falar amanhã um pouco do Coronel Menezes, o próprio capitão Alberto Neto, que é apontado aí como candidato ao Senado do Bolsonaro, falando que o julgamento é uma farsa, embora ele seja alguém formado em direito, mas fazendo ali a comunicação dele com o eleitorado bolsonarista e o representante do Bolsonaro do Amazonas. Bom, é isso. A gente não tem mais tempo. Amanhã a gente fala um pouco mais a respeito dessa repercussão. Tá bom, Rose, obrigada. Amanhã você tá de volta. E pra gente, Cindy, também, ponto final. Ponto final, Na sequência, Thaís. vem aí Reinaldo Azevedo, que inclusive já está aqui na passarela do nosso samba, com muita notícia, com certeza. Tchau. E a gente se